Ilusões e verdades sobre day trade. Você sabe que o day trade é uma operação lá na Bolsa de Valores em que tudo acontece no mesmo dia. As redes sociais estão repletas de propagandas com promessas de lucros rápidos e fáceis, ou fáceis e rápidos. Há inclusive promessas de uso de robôs que vão fazer o trabalho por você. É só programá-los e eles vão encher a sua conta de dinheiro fácil e rapidamente. Olha, gente, a aula de hoje vai desmistificar, vai abrir as cortinas para você ficar sabendo o que de fato é verdade, o que de fato é ilusão sobre day trade, fazer day trade no mercado financeiro. Vamos lá? Fala pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Controle Seu Money, um canal de educação financeira, porque aqui você aprende a controlar o seu dinheiro, a poupar todos os meses e a investir o pouco que consegue poupar. Eu sou Mano Grau e estou com vocês nessa mesma jornada de poupador e investidor. Tá certo? E na aula de hoje nós vamos justamente fazer esse mergulho sobre ou dentro do universo do day trade para desmistificar verdades e ilusões sobre day trade, tá bom? E para começarmos, vamos ao que nos interessa. Vamos falar do conceito de day trade, tá certo? O que é day trade, pessoal? Day trade é um tipo de operação financeira de investimentos que são realizadas ou que é realizada dentro de um único pregão da Bolsa de Valores. Ou seja, no mesmo dia eu compro e vendo ações, ativos, moedas, né, ali no mercado financeiro. Certo? Isso é day trade. Qual é o objetivo do day trade? O objetivo, pessoal, é lucrar com as variações diárias nos preços de ações, moedas e outros ativos. E quando eu falo de variações, é aquela ideia do sobe e desce próprios do mercado financeiro. Tá certo? Ok. Qual é o foco? O foco do day trade. Diferentemente, pessoal, dos investimentos de longo prazo, atenção, muito diferente desses investimentos, o day trade foca, mira, tá certo, em investimentos rápidos ou ações rápidas, aproveitando apenas pequenas oscilações de preço num ativo, numa moeda, ali no mercado financeiro, ao longo daquele dia, naquelas poucas horas, né, em que o mercado financeiro funciona. Ok? Isso aí. Mas, na prática, pessoal, como é que funciona, na prática, o day trade? Olha só, vamos imaginar. Vamos imaginar que eu quero comprar 100 ações, que eu quero comprar e vender no mesmo dia 100 ações, tá certo? Da Lave Empreendimentos Imobiliários. Aí ela abre as suas negociações do dia, lá na Bolsa de Valores, com um valor de R$ 8,21. Eu vou lá, compro 100 ações a R$ 8,21. E eu espero uma oscilação positiva, que ela dê uma subidinha, certo? Que ela dê uma subidinha. Aí o que é que acontece? Acontece de meio-dia para tarde uma oscilação positiva e ela sobe em torno de R$ 1. Eu percebo, vou lá porque eu estou atento aqui na frente do computador, do meu celular, acompanhando cada movimentação, né? Com todos os meus gráficos, enfim, né? Aí eu vou lá e, pô, boto para vender. Alguém vai lá e compra a R$ 9,21. Ou seja, no final do dia, eu vou obter um lucro de R$ 100. Porque eu comprei 100, né? E ela aumentou em R$ 1 o seu valor, R$ 100.
fui lá e embolsei. Pronto. É assim que funciona na prática, tá certo? Agora, pessoal, há muitas ilusões e algumas verdades sobre day trade. Mas eu queria focar aqui em uma ilusão e em uma verdade. Vamos lá? Olha só, qual é a ilusão? Inicialmente, você já está sabendo que há muita promessa de ganhos rápidos e fáceis. Porém, pessoal, essa prática, ela possui uma complexidade muito grande. Não é fácil assim, não é pay e buff não, não é. Então, para muitas pessoas que entram sem conhecer a complexidade, é quebrar a cara na certa, certo? Então, essa ilusão de que qualquer pessoa consegue ganhar dinheiro com day trade merece mais profundidade, porque não é fácil, tá certo? E isso pode representar uma ideia enganosa, ok, pessoal? Por quê? Porque a maioria dos traders iniciantes, atenção, viu? A maioria dos traders iniciantes vai perder dinheiro na certa. E por que que vai perder dinheiro? Porque, pessoal, esse negócio, esse tipo de operação necessita de muito conhecimento, de muito planejamento, de muita estratégia, de muito acompanhamento. E aí vira para a ideia de verdade. Por quê? O day trade, ele pode ser lucrativo, sim, mas vai exigir de você um pouco de disciplina, um pouco de estudo, dedicação e tempo. Acompanhar o mercado financeiro mesmo para valer. Porque é exatamente isso que os traders profissionais fazem. Eles se dedicam a isso o dia inteiro, o dia todo, né? Então, eles estudam o mercado financeiro, detalhes do mercado financeiro, eles elaboram estratégias de day trade, de investimentos, bastante definidas. Eles, portanto, têm técnica e, olha, tem que dedicar um tempo de monitoramento. Tá com o celular ali, né, ou o computador ligadíssimo para saber o sobe e desce, né, do mercado financeiro, para agir na hora que tem que agir, ou seja, vender, né, ou comprar na hora certa. Tá certo? Então, pessoal, operar day trade, portanto, exige ou requer uma gestão de risco, gestão rigorosa de risco. Se você não consegue, né, não tem possibilidade de fazer isso, não meta as caras, porque você vai quebrar, tá certo? Vai quebrar, ok? Até os traders profissionais sabem que não é tão fácil assim. E que muitas vezes eles perdem dinheiro no dia. Muitas vezes. Aliás, há pesquisa aí no mercado financeiro que diz que o maior percentual para quem faz day trade é de perdas e não de ganhos. Então, se liga nisso aí. Vamos adiante. Então, vamos falar de desvantagens e riscos do day trade. Quais são as desvantagens e riscos do day trade? Vamos lá. As desvantagens é risco alto, emoções intensas e alavancagem. Risco alto, você deve estar lembrando de que a volatilidade do mercado financeiro tem dois lados. Ele pode, claro, gerar lucros, trazer grandes benefícios para quem faz day trade. Mas, por outro lado, muitas perdas. Pode provocar perdas arrasadoras, destruidoras, não é, do seu patrimônio, tá certo? Por outro lado, quem faz day trade tem que ter a capacidade de equilíbrio emocional, porque a pressão por resultados positivos é muito grande. Então, quem não tem, portanto, costume com isso, de equilíbrio emocional, vai sofrer, vai adoecer mesmo, a ponto de ter aí, sei lá,
né, pressão alta, parada cardíaca, um derrame. Imagina, isso é complicado, tá certo? Então, e por último, a alavancagem, pessoal. O que é a alavancagem, pessoal? A alavancagem, na realidade, é uma técnica, tá certo? Uma técnica muito utilizada para multiplicar, né, aumentar a rentabilidade, né, através do endividamento. Mas como assim? Vamos imaginar o seguinte, ó, na prática. Imagine que eu queria comprar lá as ações da Lave. E eu não tinha 8.200 para investir, certo? Eu só tinha 4.000. E aí, eu mesmo assim investi, né? Me endividei em 4.000. Em 4.000. Imagina isso. Acreditando que a variação ia ser positiva, como foi lá no meu exemplo, certo? Agora é pouco. Mas vamos imaginar que a variação foi para baixo. Eu comprei a 8,21 e até o final do pregão ela caiu para 8,10, para R$ 8. Tu imagina isso aí? Ou seja, eu acabo quebrando a cara e me endividando pra caramba, né? Então, esses são problemas, portanto, aí do day trade, né? As desvantagens que a gente pode observar no day trade. Mas também o day trade tem vantagens, pessoal, né? Tem vantagens, você vai ver essas vantagens agora. Vamos lá. Quais são as vantagens do day trade? As vantagens do day trade, pessoal, é a seguinte. Vamos lá. Liquidez rápida. Por que liquidez rápida? Porque o trader, ele fecha todas as suas operações, todas as suas posições no mesmo dia, ali no finalzinho do dia, seja ganhando ou seja perdendo. Mas é uma liquidez, tá certo? Você pode, né, ter sorte, né, planejar muito bem e você ganhou e aí você fechou ali as suas operações, pá, no mesmo dia. Então, liquidez. Liquidez é essa possibilidade, portanto, de você tornar esses ativos dinheiro. É a possibilidade de negociar com facilidade. Você comprou e no final do dia você vende com facilidade, sem nenhum problema. Liquidez, ok? Potencial de ganhos diários. É uma realidade, né, quando a gente fala de vantagens. Em parte, tá certo, pessoal? Ao contrário, portanto, dos investimentos de longo prazo, o day trade permite que esses investidores, chamados de traders, né, realizem ganhos, mas também perdas, né, diariamente. Há um potencial de ganhos? Há. Mas de risco? Também. Muito. Ok? E finalmente a autonomia. O trade tem controle total sobre as operações que ele faz. E não, portanto, depende de ninguém. Não depende de ninguém para fazer essas operações ou decidir as ações que ele vai tomar. Então, 3 vantagens aí que vocês podem observar, certo? Então veja desvantagens, vantagens, o que é real, o que não é real, tá certo? Você vai vendo, né, como funciona o day trade, tá bom? Mas vamos adiante. Olha, tá acontecendo aí há algum tempo, há cerca de 3 anos, as redes sociais estão sendo inundadas pelas promessas de robôs que fazem day trade por você. Que esses robôs são muito inteligentes e que basta você programá-los e ele vai derramar dinheiro na sua conta. Muitas empresas estão fazendo isso aí, né? Não posso citar nenhuma, mas o fato é que se você navegar pelas redes, você vai ver sempre. Né? E se você apertar numa promessa, vai aparecer mais outras e outras e outras, porque o algoritmo lá das redes sociais vai empurrar para você, né, tudo relacionado àquilo ali. Ok? Mas vamos lá, pessoal. Olha só. Essas promessas podem ser enganosas? Bem,
a gente vê aí os vendedores de robôs prometendo ganhos simples e diários, não é? Constantes, etc., na sua carteira, nos seus investimentos. O que em parte, atenção pessoal, em parte pode corresponder a algumas experiências práticas. A gente não pode também chegar aqui e negar tudo. Não, de jeito nenhum, tá certo? Mas, pessoal, mais atenção. Olha só. Mesmo os robôs, atenção, eles estão sujeitos a essa volatilidade própria, né? Que representa imprevisibilidade do mercado. Mesmo os robôs. E tem outra coisa. Os robôs têm limitações técnicas, tá certo? Robôs operam, atuam, pessoal, com base em algoritmos. Ou seja, você programa com base em alguns algoritmos. E eles jamais vão conseguir interpretar eventos ou notícias que podem acontecer de uma hora para outra e afetar o mercado de forma contundente, rápida, né? E provocar perdas terríveis. O que é que eu quero dizer? Robôs não são homens. Eles estão sujeitos a essa volatilidade. Nós estamos. Imagine os robôs. Então, vamos cair na real, pessoal. Vamos cair na real, ok? Por outro lado, custo e manutenção dos robôs, todo mundo tem que saber disso. Por quê? Porque eles vão exigir investimentos financeiros e ajustes constantes na sua programação para se adaptarem, portanto, às diferentes condições do próprio mercado, certo? Então, vai ter sempre. Isso significa que você vai ter um custo com isso. E esse custo pode se somar às perdas que você vai ter. Então, é um perigo muito grande, não é? Se você tem muito dinheiro, então faça. Se você não tem medo de perder, então faça. Eu, né, estou alertando aqui. Se cuida. Tá bom? Então, o que eu quero falar para vocês é que quem aposta de forma cega em robôs acaba se decepcionando, quebrando a cara, perdendo dinheiro. É isso que eu quero mostrar para vocês. Então, minha gente, veja. Ilusão, verdade. Pé no chão é a coisa mais importante aí, né? Porque senão a gente acaba quebrando a cara, ok? Então, amigos, amigas, essa aula não é uma recomendação de investimento. Tão pouco em day trade. Tá certo? Ave Maria. Muito bem, essa aula na realidade é uma forma de alertá-los para essas realidades que a gente encontra aí nas redes sociais, né? Essas promessas, né? De ganhos rápidos e fáceis, que a gente tem que ficar atento, estudar, né? Se dedicar para poder saber se vale ou não a pena fazer isso. Por último, eu gostaria de continuar aqui fazendo propaganda do meu livro Malu, aqui ó, As Aventuras de Malu, A Moeda Mágica e As Crianças Sábias de Eudoria. É um livro, uma historinha, tá certo? Um conto, atenção, sobre educação financeira. Fantasia, aventura, tá certo? Mas que trata de educação financeira para crianças e adolescentes, pessoal. Porque quanto mais cedo eles serem ou forem educados, né, para o uso apropriado do dinheiro, para lidar, né, apropriadamente com o dinheiro, menos problemas eles terão no futuro, tá certo? Então, quem puder aí me dar essa moral, clica lá no link da página lá no na amazon.com.br e procura lá que tem tanto o livro digital quanto o livro impresso,
tá certo? A capa comum, eles chamam de capa comum. Então eu agradeço aí pela força de vocês, pela moral que vocês têm me dado. Um grande abraço e até a próxima aula.